Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Eu não tinha intenção de gravar, mas Deus colocou algo no meu coração hoje e eu não posso ir dormir sem antes passar isso para você. Aleluia, louvado seja Deus, porque pelo conhecimento, nós, meus irmãos, Igreja do Senhor que está aqui, pelo conhecimento, nós evitamos de passar por terríveis situações. Pelo conhecimento, quando você conhece, quando você sabe, você se livra de muita coisa. Amém? Então Deus colocou algo no meu coração hoje para falar. Aleluia, glória a Deus. E eu quero ler aqui sem mais delongas, né, para não se demorar o vídeo. Eu quero ler aqui para você. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 10. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre a murmuração. E isso é muito importante. Presta atenção. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: Não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo o destruidor. Aqui está falando sobre o povo do Egito. O povo, aquele povo que caminhou com Moisés no Egito, a maior parte deles pereceram. Não alcançaram a promessa. Por quê? Porque eles murmuraram no deserto. Creio que aqui todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Aqueles que não conhecem a Bíblia. Aleluia. O povo do Egito, que saiu do Egito com Moisés, eles pereceram, a maior parte deles pereceram no deserto por conta da murmuração. E, meus irmãos, a murmuração contra Deus é um pecado. É pecado. A murmuração contra o Espírito de Deus é pecado. E é um pecado grave. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram no deserto pelo destruidor. Olha essa palavra, destruidor. Então, quando, meus irmãos, nós murmuramos contra Deus, falamos contra Deus, reclamamos de forma intensa contra Deus, por Deus não haver feito algo por nós que Ele deveria fazer, porque Ele tem poder para fazer, enfim, a gente, é como diz o ditado, coloca Deus na parede, né? Então, a murmuração fez aquele povo do deserto perecer. Eu quero te dizer algo muito importante. Quando, principalmente, Deus não se agrada da murmuração em hora nenhuma, em momento nenhum da nossa vida. Agora, quando você está num propósito com Deus, quando você está jejuando, quando você está num propósito como nós fazemos aqui os propósitos, não pode haver murmuração na nossa boca, irmãos. Não pode haver murmuração, reclamação contra Deus, contra o Espírito de Deus. Não pode haver. Porque ao invés de nós recebermos a bênção, nós vamos receber a maldição. Olha o que diz aqui o versículo 10. E como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ou seja, quando o crente murmura contra Deus, reclama contra Deus, aleluia. Então, assim, automaticamente
o adversário vê que a pessoa está reclamando contra Deus, murmurando contra Deus, mas é muito rápido. Ele já entra na vida daquela pessoa. Olha o que diz: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, a murmuração é uma brecha. Eu não vou dizer uma brecha, é uma porta. É uma porta muito grande aberta para o diabo. A murmuração. A murmuração, Deus não suporta murmuração, irmãos. Por quê? Porque nós conhecemos Ele, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele tem poder no céu, na terra, nós sabemos que Ele pode extrair água da rocha, nós sabemos que Ele pode abrir o mar vermelho, nós sabemos que Ele pode curar, nós sabemos que Ele pode ressuscitar um morto. E aí nós, sem sabedoria, nós murmuramos contra Ele. Mas murmuração é um exemplo, tá, irmãos? Misericórdia. Exemplo. Mas se Deus é Deus, por que Deus... se Deus ama as crianças, por que Deus deixou essa menina morrer? Um exemplo. Isso é murmuração, irmãos. Tá? Se Deus é Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Irmãos, o mundo vive murmurando contra Deus. O mundo vive murmurando contra Deus. Se Deus é Deus, por que aconteceu isso em tal estado? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? O mundo vive murmurando contra Deus. E Deus não suporta murmuração contra o seu espírito. Eu quero ler aqui ainda em Filipenses 2. Abre aí a sua Bíblia. Filipenses 2. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Filipenses 2. Aleluia. Filipenses 2:14. Acompanha aí na Bíblia. Filipenses 2:14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. É por isso que eu sempre falo, irmãos, quando você percebe que dentro de uma denominação está havendo muita contenda, está havendo muita divisão, muita demanda, ali pode ter certeza que ali tem murmuração também. Tem murmuração, porque é uma sequência, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo-me com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isto, dizia, aleluia, o escritor de Filipenses. Então, a palavra do Senhor está aqui: nada fazeis, aleluia, com murmurações e contendas. Nada. Quando nós vamos fazer qualquer coisa para o Senhor, tem que ser sem contenda, sem briga, sem estar puxando para cá, um puxa para cá, outro puxa para lá. E é assim, tem que ser. Quando existe isso, Deus não está, Deus não recebe tal sacrifício. A murmuração, ela é tão terrível, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A murmuração contra o Espírito de Deus é tão terrível quanto o pecado de adultério.
É tão terrível quanto o pecado de adultério. Porque a murmuração é como se você tivesse tirando o poder de Deus. A murmuração é como se você tivesse, a pessoa tivesse tirando o poder de Deus, o poder que ele tem. Então, quando nós estamos, meus irmãos, fazendo propósito, orando, buscando, né, na madrugada, que nem estamos nesse propósito agora, quando nós estamos em propósito diante de Deus, nós não podemos murmurar, reclamar contra Deus. Reclamar contra Deus. Ah, mas se Deus fosse na minha... Isso é uma murmuração, presta atenção. Ah, mas se Deus realmente fosse na minha vida, eu não estaria vivendo essa vida que eu vivo hoje. Quando a pessoa abre a boca e fala isso, essa pessoa está murmurando contra Deus. Ou seja, em outras palavras, ela está dizendo: Deus não tem poder nenhum de fazer nada por mim. Tá compreendendo? Então, a murmuração nada mais é do que você tirar aquilo que é devido de Deus. É você se dirigir a Ele como uma pessoa comum, que não faz nada, que não tem poder nenhum. E aí, aleluia, é onde nós pecamos contra o Espírito Santo. Eu não estou falando de blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa, muito perigosa também. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma coisa que foi Deus que fez. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir a Satanás, mesmo sabendo que foi Deus quem fez aquela obra, aquele algo, enfim, aquela cura. Então, a pessoa atribui ao diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A murmuração é basicamente a mesma coisa, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele povo do deserto, eles morreram no deserto. Por quê? Porque eles falavam assim: Moisés, tu nos tirou do Egito para nós morrer aqui no deserto de fome, de sede. Mas aquele povo já tinha visto tantos sinais, né? Aquele povo viu muitos sinais que Deus fez por eles. A coluna de fogo, o maná que caía do céu, aleluia, as cordonizes, que eles pediram carne e Deus mandou cordonizes. Então, tudo que eles pediam, água no deserto, água da rocha, abriu o mar vermelho. Havia uma coluna de fogo para clarear eles no meio do deserto, porque no meio do deserto é tudo escuro, né? E Deus mandava, toda noite aparecia aquela coluna de fogo ao redor do povo. Olha isso, irmãos, como isso é profundo. Deus mandava uma coluna de fogo para permanecer com eles ali até o amanhecer. Deus cuidou daquele povo no deserto. E Deus tem cuidado de nós no deserto, irmãos. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado do seu povo no deserto. Ele não deixa o seu povo desamparado no deserto, aí à mercê das feras, à mercê do adversário. Já pensou se Deus não cuidasse de mim? Se Deus não cuidasse de você? Há muito tempo que o adversário já teria nos engolido vivos. Há muito tempo. Mas ele não engoliu por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Passamos luta, porque estamos no mundo. Mas o que o adversário realmente quer fazer conosco, ele não consegue fazer. Porque há uma coluna de fogo nos protegendo, nos guardando. Ele levanta, ele berra, ele grita, ele faz, sabe? E acontece. Mas não adianta, nada nos atinge, porque Deus está nos guardando a nós e a nossa família. Mas o povo do deserto, eles pereceram porque eles murmuraram, mesmo de ver a água sair da rocha, ainda lá na frente, eles murmuravam contra Moisés,
murmurava contra Arão, murmurava contra Deus. Mas que Deus é esse que tira nós do Egito e para morrer aqui nessa terra seca, no meio do deserto? Vamos perecer pelo calor, vamos perecer. A Bíblia diz, irmão, que quando o deserto é muito quente, Deus mandava aquele vento no deserto para aliviar o povo do calor. Deus cuidou daquele povo em tudo, em tudo. Mas mesmo assim eles murmuraram. Eles não eram agradecidos a Deus pelo que Deus fazia por eles. Então Deus colocou isso muito forte no meu coração. Aleluia. E isso é tudo, viu, irmãos? Isso é tudo na nossa vida. Nós não podemos reclamar. Outro exemplo que eu vou dar. Por exemplo, Deus leva uma pessoa da sua família. Deus leva uma pessoa da família, que nem eu conheci um casal que eles tinham um filho e esse filho se envolveu com droga. Esse filho, é só para você entender, tá? Já vou encerrar o vídeo. Ele se envolveu com más companhia, aquela coisa. E um certo dia, ele fugindo da polícia, ele chegou no portão de casa correndo, fugindo, porque a polícia estava atrás dele e dos amigos dele. Então, a polícia deu um tiro, e aquele tiro pegou no filho desse casal. E ele morreu. Esse rapaz morreu. E passado-se algum tempo, aproximadamente 3, 4 anos depois, eu encontro com esse casal, num determinado lugar, eu encontro com eles. Daí, irmãos, tudo bem, e tal. Eles conheciam a palavra, na época eles estavam na igreja e tal. Daí o marido dela falou assim, aí eu falei assim, Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe vocês. Aí o marido dela falou assim, que Deus abençoe que nada, irmã, para com isso. Olha a murmuração deste homem. Para com isso. Que Deus que é esse que tira o meu filho na porta da minha casa, permite que mata o meu filho na porta da minha casa? Que Deus que é esse? Que Deus poderoso. E ele começou a murmurar. Eu falei, misericórdia, Senhor. Eu falei assim, irmão, você está murmurando, para com isso. Nós aqui não vai ficar um para a semente. Todos nós vamos um dia, um mais cedo, outro mais tarde, um mais velho, outro mais novo, até as crianças vai. Quando Deus quer levar, vai até criança. Vai até criança. E quantas crianças Deus não recolheu para o seu reino de glória? Essa terra é passageira. Essa terra aqui, ela não vale nada. Isso aqui é só um tempo, por que nós vamos nos apegar com as coisas aqui? Então, muitas vezes Deus recolhe uma pessoa da família e a pessoa murmura. Quando a pessoa murmura com aquilo que Deus faz, que Deus permite acontecer, quando a pessoa murmura, o Espírito Santo de Deus se afasta dessa pessoa. Aí logo depois fico sabendo que a irmã permaneceu firme, né? Mas ele se desviou. Ele se desviou completamente da presença de Deus. Entende? Então, o Espírito, ele se entristece e afasta. Nós não podemos murmurar, irmãos. Nós temos que, ao invés de murmurar, agradecer a Deus. Está passando luta? Dá glória a Deus, porque da mesma forma que a luta veio, ela vai embora. Ela vai passar. Daqui é passageiro. Tudo passa. Então, não murmure. Não murmure contra Deus, porque há uma diferença entre você murmurar contra pessoas, contra humanos e contra Deus. Murmurar contra Deus é um perigo. Murmurar contra Deus é você não aceitar aquilo que Deus fez. Você não aceita, a pessoa não aceita e ainda diz que Deus é este que levou o meu parente, que Deus é este que levou o meu filho. Deus recolheu uma filha minha com 17 anos, irmãos. E você sabe quem pregou no velório da minha filha? Porque o pastor se recusou a vir. Ele amava muito a minha filha. Ele amava tanto que não compareceu no velório. Quem pregou no velório da minha filha fui eu. Fui eu mesmo. E ali almas se renderam aos pés do Senhor.
E Deus sabe que não minto. Pessoas ali aceitaram Jesus com a pregação da palavra, que ali, na verdade, nem fui eu. Eu estava num estado assim de choque. De choque. Mas o Espírito de Deus foi quem fez ali a obra, falando na minha boca, e aquelas almas aceitaram Jesus como Salvador. No velório da minha filha, porque ela era um vaso na mão de Deus. Ela louvava e Deus convertia almas. Ela ganhou muitas almas para Jesus através do louvor. Então, aleluia, já pensou se eu tivesse murmurado contra o Espírito de Deus, por Deus ter levado a minha filha? Deus teria retirado de mim o seu Espírito. Ele teria retirado de mim o seu Espírito. Mas em momento algum eu murmurei. Eu chorei, e chorei, e chorei. Mas não murmurei. Nunca. Nunca. O que eu disse para Deus naquele dia foi a seguinte palavra: Senhor, um dia eu quero estar junto com a minha filha no seu reino de glória, porque eu tenho certeza que ela está nos teus braços. Eu tenho certeza que ela está nos teus braços. Foi fácil? Não, a gente é de carne, não foi fácil. Foi muito difícil. Mas em tudo, Deus me ajudou. O Espírito Santo me amparou, me confortou, visitou a minha alma, meu coração. Deus trabalhou. Porque se eu tivesse murmurado contra ele, contra o Espírito Santo, porque o Senhor chegou a usar um vaso para falar, porque eu orava muito para Deus curar. Cura, Senhor, liberta minha filha, coloca ela de pé, tira ela desse leito, Senhor, cura. A minha oração era incessante e era essa oração que eu fazia. Aí um dia Deus levou uma serva dele lá no hospital onde ela estava e disse para mim: minha serva, Deus usou a boca dela e disse assim: minha serva, eu não quero curar a sua filha. Ela é minha e eu vou levá-la. O Senhor usou a serva dele, ela entregou o recado, deu as costas e foi embora. Isso foi numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, o Senhor recolheu a minha filha. O Senhor falou para mim: ela é minha e eu vou levar para mim. Então, irmãos, ali eu falei: amém, Senhor, está em tuas mãos. A minha filha está em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a murmuração tem feito muitos crentes caírem da graça. Uma murmuração muito comum que acontece, que eu já vi muito, a pessoa murmurar, a pessoa fala assim: porque se Deus é Deus, por que Ele não me dá uma casa? Se Deus é Deus, por que Ele não me dá isso? Por que Ele não me dá uma empresa? Por que Ele não me dá isso? Se Deus é Deus, por que Ele não liberta o meu filho? Se Deus tem todo o poder, por que meu filho está nas drogas? Se Deus tem todo o poder, por que Deus não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo? Irmãos, nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós não podemos exigir essas coisas de Deus. Porque aí é uma exigência que a pessoa está colocando o Espírito Santo de Deus à prova. A Bíblia diz: fazei prova de mim, mas não é esse tipo de prova que ele está falando. Porque, sendo assim, a pessoa está murmurando, achando que Deus não tem poder de fazer aquilo, não tem poder de transformar o filho dela, não tem poder de libertar ele dos vícios das drogas. Quando ela começa a exigir, como diz o povo, né, colocar Deus contra a parede. Isso é murmuração. Como eu já preguei em outros vídeos, meus irmãos, nós temos que nos portar na presença de Deus com inteligência e sabedoria e com humildade, sabendo que o poder é dele, a onisciência é dele, a onipresença é dele, e ele faz conforme a sua vontade. Não é o que diz o Pai Nosso? Seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós não podemos reclamar, murmurar, e principalmente quando nós estamos em propósito, se houver alguma murmuração na nossa boca a respeito que se dirige à pessoa de Deus, do Espírito Santo, perdemos, irmãos, perdemos o contato, não podemos. Olha o que diz aqui em Coríntios 10:10. Pereceram
pelo destruidor. Quando o crente murmura contra Deus, quando ele exige de Deus uma coisa que ele acha que é merecedor, e ele murmura, o diabo já está ali do lado para atacar, para destruir. É o que revela a palavra. Pereceram pelo destruidor. Aquele povo do Egito, eles foram destruídos pelo destruidor, por Satanás, porque eles murmuraram contra o Deus. Então, quem murmura contra Deus é filho do diabo, porque o adversário já fica ali. E na primeira oportunidade ele destrói aquela pessoa por causa da murmuração. Irmãos, a murmuração é pecado. E é um pecado grave. Porque nós não estamos levantando contra o ser humano, estamos nos levantando contra o Espírito de Deus, contra o poder de Deus. Eu creio que vocês já conseguiram entender o que a palavra está dizendo. E aqui diz: fazei tudo sem contenda, sem murmuração, sem xingação, sem essas coisas. Fazei tudo para a glória de Deus. Que haja em vós um espírito, aleluia, um espírito manso e de boas obras, como diz aqui, 2:14. Aleluia, de Filipenses. Porque o versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa. Quando nós vamos nos portar diante de Deus em oração, irmãos, nós temos que nos portar da seguinte forma: Senhor, se for da tua vontade de fazer isso por mim, de fazer isso pelo meu filho, de fazer isso pelo meu marido, de fazer esta obra assim, essa libertação, essa cura, se for da tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como também no céu. Quando nós fazemos essa oração, irmãos, no Espírito, nós estamos dando a Deus a devida glória dele, pertencente a ele. Todo o poder no céu e na terra, e seja feito a tua vontade. É assim que nós temos que nos portar adiante de Deus. Qualquer propósito que nós vamos fazer, nós temos que orar assim, com humildade. Que seja feita a tua vontade, como está dizendo aqui o versículo 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandecereis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Temos que prestar atenção. Não adianta corrermos, orarmos, buscarmos, jejuarmos, fazer tanta coisa em vão. Aleluia. Temos que prestar atenção, irmãos. Porque se houver murmuração na nossa boca, como houve uma murmuração na boca da mulher de Jó. A mulher de Jó pereceu, morreu, porque ela murmurou contra o Espírito de Deus. Ela disse para Jó: Jó, tu tá doente aí, Jó, tu tá cheio de chaga,
tu tá todo tomado de ferida, tu perdeu tudo. O que você quer ainda com este Deus, Jó? Amaldiçoa esse Deus logo. Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Porque é como se ela estivesse dizendo, esse teu Deus não vale nada. Esse teu Deus não faz nada por você. Esse teu Deus não te cura. Ele deixou você perder tudo, Jó. Ele deixou... Olha aí, Jó, tu não tem nada. Tu só tem lepra no corpo, Jó. Amaldiçoa este... Olha a murmuração da mulher de Jó. Olha a gravidade da murmuração dessa mulher. A palavra do Senhor diz que ela pereceu porque ela murmurou contra o Espírito de Deus na vida de Jó. E Jó olhou para ela e disse, você fala como uma louca. Você é louca de falar isso. Porque eu vim a essa terra, eu não tinha nada. Eu vim nu, nem roupa eu tinha. Eu vim nu. E nu, para o meu Deus eu tornarei. Olha a sinceridade deste homem. Aleluia. Ali, louvado seja Deus, Jó engrandeceu o poder de Deus. Porque eu vim nu, eu não tinha nada. Ele é poderoso para me devolver tudo em dobro. Eu pedi porque não era meu, era emprestado. E o meu Deus, né, nas minhas palavras, creio que Jó falando para ela, né, o meu Deus tem poder de me dar tudo triplicado. Por que eu vou murmurar contra o meu Deus? Ele faz a sua vontade. Se ele quis que eu passasse por tudo isso, eu estou passando. Eu sei que o meu Redentor vai se levantar e vai julgar a minha causa. Eu sei que o meu Redentor vive, dizia Jó para sua esposa. Eu sei que por fim ele vai se levantar e vai me erguer do pó e da cinza, porque ele é Deus, ele é o meu Deus. Eu rico, ele é o meu Deus. Eu pobre, ele é o meu Deus. Nu eu vim, e nu para ele eu tornarei. E diz a palavra que não houve na época um homem tão sincero e tão íntegro como Jó. E a mulher dele pereceu, ela morreu logo após essa ofensa à pessoa de Deus. E a Bíblia diz que depois Jó foi restaurada a sua lepra, foi restaurada a sua saúde, foi restaurado tudo. Você conhece a história? E Deus lhe deu uma nova esposa. Olha, irmãos, a murmuração contra Deus leva para a sepultura. Isso é muito sério. Nós vemos que Acã e Abiú e aquele povo lá, a terra se abriu, Abirã, né? Que a palavra, a terra se abriu e engoliu aqueles homens. Engoliu. E uma pergunta que não deixa calar. O Deus do povo do deserto do passado, ele mudou? Ele não é o mesmo de hoje, do século 21? Do ano 2024? Será que ele mudou? A Bíblia diz que Deus, ele é Deus do ontem, do hoje e permanecerá sempre o mesmo Deus. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de agora. Só que os crentes de hoje não querem levar a sério as coisas de Deus. Fala contra Deus, fala contra o Espírito Santo, murmura contra o Espírito Santo e acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Murmurou contra o Espírito Santo. Não podemos murmurar contra o Espírito Santo de Deus. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele achar por bem fazer. Aleluia. Temos que lhe render graça todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que eu enfrentei no dia de hoje. Não foi fácil, mas obrigada, meu Deus, porque cheguei aqui no final do dia, eu estou respirando, eu estou vivo, eu estou viva. Estou respirando, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar
no coração de todos vocês. Aleluia, através desta palavra. Vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar com a murmuração contra o Espírito de Deus. Não podemos murmurar contra o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que intercede com gemidos na presença do Pai ao nosso favor. É Ele que intercede. Quando você não tem palavras, quando você está abatido, quando você está angustiado, que você não encontra palavras, que você só, às vezes, só chora, ou às vezes só faz como Ana, né? Sussurra alguma coisa da sua boca. E quem é que intercede? Quem é que está ali junto com você? Quem é que está ali conosco, irmãos, para interceder pelo nosso sofrimento, pela nossa dor? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E se nós murmurar contra Ele? Pense, reflita e comece a pedir perdão por alguma palavra, por algo que você percebe que não deveria ter falado, porque todo o poder é de Deus. No céu, na terra, embaixo do mar, tudo está sobre os olhos de Deus, sobre o controle de Deus. Amém? Que Deus ilumine cada um de vocês e que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre os corações de cada um neste momento, nesta madrugada, neste dia. Eu não sei quando você vai ver este vídeo, mas que Deus possa te iluminar, iluminar a tua mente, para que você seja abençoado e não perder as bênçãos. Você precisa ser abençoado por Deus. Amém? Aleluia. Então não permita que murmurações façam você perder a graça e as misericórdias de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre.